Pensa no seguinte, mostrei eu aqui a história de um assalto projetado por uma menina, filha de um publicitário importante, e a menina rica. Mas foi uma reportagem dessas rapidinhas. Ela bolou o assalto no condomínio onde ela mesma morava. Levou essa amiga que está no meio ali, que acabou presa, e tinham 2 foragidos. A menina, eu disse assim, essa história não está bem contada. Essa menina mora numa cobertura de 2 andares. Para ter uma ideia, né? Para entrar no prédio dela, e por isso ela foi descoberta, tem que usar o dedão lá, porque o negócio é biométrico. Tem que botar um dos dedos. Eles roubaram um apartamento lá de uma família chinesa, levaram 500 mil reais em joias e 150 mil em dinheiro, foram presos. Mas a história era muito rápida. E aí o nosso, eu não sei se eu falei para você, do nosso Afonso Mônaco. O nosso Afonso Mônaco ele, desde que o mundo é mundo, esse é o nosso Afonso, na sua primeira intervenção como jornalista. Desde que o mundo é mundo, o nosso Afonso, quando o mundo nasceu, teve Adão, teve Eva, depois vieram os outros, enfim, e o Afonso veio em seguida. Ele era o número 20, o número 19 é Percival, que até hoje está aqui atazanando a minha pobre vida. Né? Nem no dia de hoje ele ficou onde tinha que ficar. Resumo, o nosso Afonso foi lá, que eu disse, Afonso, dá para você mostrar como é que uma garota de 15 anos de idade, milionária, família ou rica, é quase a mesma coisa, como é que ela projeta tudo? Como é que ela faz para, de repente, por que ela resolveu ser ladra? Adivinha se o nosso Afonso não mostrou? Bota o nosso Afonso no Cidade. Uma jovem nascida em berço de ouro. Mora em um apartamento de luxo. Estuda em colégio particular. Nada faltava para ela. Mesmo assim, a adolescente participou de um furto ousado. Uma ação em que 650 mil reais foram levados pelos criminosos. O assalto aconteceu nesse prédio da Zona Sul de São Paulo. A garota de 15 anos mora com os pais no apartamento de cobertura. Foi ela que facilitou a entrada de uma moça e 2 rapazes que participaram do furto. As câmeras de segurança registraram a presença deles no prédio. O condomínio é cercado por muros altos. Para entrar, os moradores precisam passar o dedo em um leitor de impressões digitais. Nas primeiras imagens, a jovem e os outros 3 criminosos caminham na direção da entrada do prédio. A menor vai na frente. É ela quem coloca o dedo no leitor biométrico para que o portão se abra. Autorizados por ela, todos entram no elevador de serviço. A adolescente aperta o botão que leva ao 20º andar, a cobertura. A outra criminosa olha para cima, sabe que está sendo gravada. A menor parece apreensiva, rói as unhas. Os outros acompanhantes batem papo, parecem não se preocupar. O elevador chega ao 20º andar. A porta se abre, mas eles não saem. O elevador começa a descer. Pouco depois, a porta volta a se abrir. Agora em outro andar, que não era o da residência da jovem. Os 4 saem e trocam algumas palavras. Segundo a polícia, eles foram de lá até a escadaria de incêndio do prédio. No 16º andar, praticaram o furto. As câmeras não mostram o momento em que os 4 arrombam a porta de um dos apartamentos e depois saem carregados de dinheiro e mercadorias. Quase 3 horas depois,
os 4 reaparecem na portaria com sacolas e mochilas nas costas. Saem tranquilamente para a rua. O valor levado chega a R$500 mil em joias e mais de 150 mil em dinheiro. O apartamento ficou totalmente revirado. As imagens foram registradas pelo celular dos moradores, um casal de empresários chineses. O cofre da família, que ficava no banheiro de um dos quartos e guardava objetos de grande valor sentimental, era o principal alvo. Todo jogo de família. Eu tenho família grande, fica aqui, todo jogo deixa comigo, meu casa, rouba tudo. As vítimas moram no prédio há 3 anos e nunca tinham visto a vizinha. Não conheci. A polícia acredita que a jovem estudou o comportamento das vítimas para realizar o furto no momento em que o apartamento estivesse vazio. Como se acredita que muitos comerciantes chineses tenham o hábito de guardar bens em casa, o casal foi escolhido como vítima. Avô, pai, mãe. Ao analisar os vídeos das câmeras de segurança, a polícia logo chegou à jovem da cobertura. Com 2 andares e 500 metros quadrados, avaliada em R$5 milhões. Ouvida pela polícia, a jovem confessou. Chegou a dizer que ajudou no crime apenas por diversão. O pai da menor assinou um termo de responsabilidade e ela foi liberada. O pessoal confessou a participação dos outros 3 e disse onde moravam os outros 3 por intervenção do pai. Se não fosse, ela também não falaria com nós. Os outros 3 participantes do assalto têm mais de 18 anos. A segunda moça que aparece nas imagens se chama Isabela Diniz. Ela e a menor são amigas de escola. Presa, Isabel pagou a fiança de R$ 2.400 e foi liberada na sequência. Ela vai responder ao processo por furto em liberdade. A polícia ainda procura os 2 rapazes que acompanharam as garotas. Eles são conhecidos de bairro de Isabela. Arthur da Silva Ramos tem 20 anos. Este outro rapaz, que aparece nas imagens com uma blusa preta e branca, é conhecido como Neguinho. Os autores do furto podem pegar de 2 a 8 anos de cadeia e multa. A menor deve cumprir medidas socioeducativas. Até agora, a maior parte do dinheiro e das joias não foi recuperada. Nós conversamos com um psicólogo especialista em criminologia. Ele tenta explicar como uma jovem rica e bem educada aceitou participar de um furto como esse. Para ele, é preciso investigar as relações familiares da menor. O psicólogo explica que casos assim acontecem em qualquer família, sem importar a posição financeira. Bandido, ladrão, pode morar junto no mesmo prédio, como pode? Olha que nós vamos ao vivo nesse momento. Me dá imagens ao vivo. A imagem ao vivo nesse momento. Você está vendo um taxista está desaparecido há 2 dias. A perícia já está lá, o corpo do taxista está aí à esquerda do táxi. São imagens ao vivo. Ele estava desaparecido. Agora uma pessoa viu o táxi, passou. A polícia foi chamada e acaba de ser encontrado o corpo do taxista. Ele estava desaparecido há 2 dias. São imagens ao vivo e eu vou ter mais informações do local já. Eu vou ao vivo um táxi. Um taxista estava desaparecido há 2 dias. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo a perícia. Esse é o momento, essa imagem é gravada. É um momento em que a perícia acabou de chegar, houve uma denúncia.
O taxista estava desaparecido há 2 dias e o corpo foi encontrado ainda há pouco em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Eu tenho todas as informações, isso acabou de acontecer, nós temos imagens ao vivo de lá, aquela era gravada, aí eu tenho informações com a nossa Fabiola Rabo de Arraia. Fabiola. Marcelo, assim que o corpo foi encontrado, os policiais acionaram equipes do SAMU que constataram o óbito no local. Então, as informações preliminares da Polícia Militar, Marcelo, é que o corpo do taxista que estava desaparecido há 2 dias está com sinais de enforcamento. Marcelo. Olha aí, você vai vendo, o motorista estava sentado no banco do motorista. Resumo, como ele tem sinais de enforcamento e o corpo estava normal, né, no táxi, a impressão que a perícia tem inicial é de que alguém que estava no banco de trás o enforcou. E, portanto, essa é a primeira impressão. A perícia, você vai vendo a imagem aí da perita, com um auxiliar, ela, além de estar avaliando para ver as características, ela também está vendo questões que envolvam possíveis impressões digitais, se há algum indício, algum papel, se o criminoso ou os criminosos esqueceram alguma coisa no carro. Por isso, repara, o local foi preservado, nem o corpo foi tocado. A polícia militar imediatamente cercou tudo para que possa ser feito, então, um trabalho minucioso. Repare, eu vou ter informações já. Me dá a imagem do enterro, por favor, porque o enterro que você está vendo é de um sítio. Corta aqui para mim, deixa a imagem rolando aqui desse casal, deixa a imagem do enterro deles rodando. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa. O Brasil, ser cidadão brasileiro, custa muito caro, muito caro. É um dos países que mais assaltam, né, os seus filhos. O Brasil é um país que não tem, né? E quando eu falo Brasil, são os políticos, os dirigentes do país, eles não têm o menor respeito pelo cidadão. Nós temos que pagar, né, todos os nossos deveres e, pior, quando eles roubam o dinheiro, como aconteceu agora, ou eles fazem traquinagem à beira de uma eleição, né? O que acontece? Faz um rombo de 100 bilhões e somos nós que temos que pagar com o discurso de que nós só assim vamos recuperar a economia. Não, é mentira esse discurso. É uma mentira, é para nos assaltar de novo. Na verdade, tinha uma maneira, é prender os corruptos que estão no poder, tomar tudo deles, vender, rastrear as contas no exterior, tomar tudo deles, retirar alguns que estão no Congresso, botá-los na cadeia, e aí a gente vai ter um país onde eu e você não tenhamos que meter a mão no bolso mais uma vez para pagar delinquência, traquinagem, incompetência e irresponsabilidade de quem deveria ter tudo isso e simplesmente não tem. Mas há uma outra questão, que é sequência dessa. O que nós estamos vendo aqui é uma família chorando. Pai, mãe e um filho do casal. Aqui estão irmãos e filhos, evidentemente, sobrinhos, né? Enfim, toda a família. Isso aqui aconteceu num sítio. Um moço sempre teve um sonho com a esposa, ele é servidor público. Ele se aposentou, vendeu a casa que tinha aqui em São Paulo
para comprar um sítio aqui próximo, não é perto ali, Atibaia, Mariporã, ali naquela região. Resumo, os 3 morreram. Isso, inclusive, nós mostramos aqui. O que aconteceu? Pergunta para mim se nestes momentos, ontem, anteontem, hoje, alguma coisa foi feita. A resposta é não. Sabe por quê? Porque a delegacia está fechada. Como é que você imagina, num estado como São Paulo, o estado mais rico do país, como é que a gente imagina que uma delegacia de polícia numa área tão importante como essa que eu citei, Mariporã, por ali, para se ter uma noção, daqui até lá Mariporã, Atibaia, aqui da Record, dá 1h20 por aí. Resumo, fechou a delegacia. Ninguém faz nada, porque está fechado. Para economizar essa dinheirama toda que a gente paga, só para citar um exemplo. Agora que eu não sabia, aprendi. A Sabesp cobra a água que coloca na tua casa. Sabesp é a companhia de abastecimento aqui de São Paulo. Cobra o mesmo valor que a água que entra do esgoto. Quer dizer, a água que entrou na nossa casa, a gente bebeu, parte evaporou, eu molhei lá a planta, não foi por esgoto. É roubo isso, é assalto. Mas a delegacia não pode ficar aberta. Põe no Cidade. Foram 3 despedidas ao mesmo tempo. Além da dor, a indignação com a forma que tudo aconteceu. Essa mulher trabalhou com seu Antônio durante 20 anos. Conta que violência não combinava com a família. Os 3 eram do bem, como do bem é toda a família. O casal e o filho foram enterrados aqui no cemitério Jardim Horto Florestal, zona norte de São Paulo. Segundo amigos, a família havia se mudado há 4 anos para a chácara em Mariporã em busca de paz, mas foi surpreendida pela violência. Uma maldade infinita o que fizeram com os 3, destruíram uma família unida, uma família bonita, uma família boa, só fazia o bem. Viver neste lugar era um dos sonhos da dona Cleusa. Foi realizado há 4 anos, quando o marido Antônio finalmente se aposentou. Ele era funcionário público do estado de São Paulo. Eles então venderam uma casa na capital, juntaram um pouco mais de dinheiro e compraram o sítio, o paraíso particular do casal em Atibaia. O casal teve 3 filhos. Um deles, de 39 anos, veio junto para o sítio. É o Alexandre, enfermeiro, divorciado, pai de uma garota de 12 anos. Os irmãos ficaram em choque ao retornar ao refúgio de todos eles. Era uma família simples, de boa fama por aqui. Pessoas normais, ficava a senhora, o senhorzinho aí, e o filho, que o filho sempre não corre, né? Trabalhava acho que à noite. O sítio foi palco de muita coisa boa para esse casal. Eles curtiam a velhice do jeito que sempre sonharam. Antônio cuidava do jardim, bem grande por sinal. Dona Cleusa cuidava da casa. Antônio e Cleusa moravam na casa de baixo, Alexandre na de cima. Estavam todos no sítio na noite em que a história deles foi interrompida por um motivo ainda não esclarecido. Do outro lado dessa grade fica a casa do zelador que ouviu todos os disparos. É essa casa aqui. Na hora do crime, ele disse que estava com a mulher e 2 crianças lá dentro. Todos ficaram apavorados e tentaram se esconder desses tiros. Quando o barulho acabou, o zelador disse que veio aqui fora ver o que tinha acontecido e encontrou o primeiro corpo. Estava encostado na grade. Era o corpo do filho do casal. Desesperado, esse zelador saiu aqui fora para pedir ajuda. Ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram aqui, encontraram também os corpos do casal. Estavam bem ali, na lavanderia. Aconteceu por volta de 8h30 da noite. Quando a polícia chegou, viu a casa dos idosos toda revirada. A do filho não. Havia uma faca perto do corpo de seu Antônio.
Segundo a polícia, sinal de que ele pode ter tentado uma reação contra o bandido ou bandidos. Ele e a mulher foram mortos a tiros. O filho também. Alexandre estava apenas com uma toalha na cintura. Possivelmente estava no banho quando ouviu algo estranho na casa dos pais e acabou baleado ao tentar defendê-los. A polícia ocupou todo o sítio. No primeiro momento, não encontrou qualquer pista de quem fez tudo isso. O zelador que ouviu os disparos é este homem que prefere não ser identificado. Diz estar com medo. Ele fala que não teve tempo de ver quem eram os criminosos. Muitos tiros o senhor escutou? Eu escutei uns 3, 4 tiros. Se protegeu como pôde com as suas crianças? Porque aí fiquei dentro de casa, apaguei as luzes e fiquei... O senhor ouviu algum barulho de gritaria, discussão? Não vi nada, eu já estava até deitado já. A casa fica num condomínio de sítios que não é cercado por muro. Possui apenas cercas. Acredita-se que os bandidos entraram por alguma trilha até chegar à casa. A polícia ainda não sabe qual foi o acesso de entrada ao condomínio utilizado pelo autor ou autores desse crime, mas já sabe com certeza por onde saíram. Da chácara das vítimas, pelo portão principal. Quando a polícia chegou aqui, ele estava dessa forma, completamente aberto, sem qualquer sinal de arrombamento. Até o cadeado ficou intacto da mesma forma que as vítimas deixaram. E mais, só existe uma única saída possível de carro aqui do condomínio, que é pela portaria principal. E foi por lá que eles fugiram. O carro do Alexandre foi a única coisa que a família deu falta. Nele estava o controle que abria o portão do condomínio, encontrado aberto por uma moradora minutos após o crime. A polícia conversou com os parentes e com vizinhos e chegou a 2 linhas de investigação. Um latrocínio ou, se não, uma execução. Seu Antônio tinha 69 anos e a mulher, Cleusa, 65. Desculpa, pela família? Não, tá? A gente tá meio abalado. Ainda bem que Pela mesma estrada que os parentes foram embora para se despedir, passaram aqueles agora procurados pela polícia. Mas a questão é outra. Corta aqui para mim. O procurados pela polícia que o nosso brilhante Rogério Guimarães fala é apenas uma frase e não uma informação. Porque nesse momento eles não são procurados pela polícia, porque a delegacia está fechada. E eu pergunto a você, a gente paga para a delegacia estar fechada? Mas eu faço uma outra pergunta. Às vezes eu fico ouvindo, e lendo principalmente, agora se tornou até mais raro, críticas, né? Dizendo que, nossa, mas esse programa, que é o Cidade Alerta, né, é um programa com muita violência. Não, é a vida real. E com um espaço que se chama liberdade. Porque eu posso falar, né, dos desmandos dos políticos, né, da roubalheira que eles praticam, das traquinagens do governo para se reeleger e também de todos os outros. E isso é difícil se ver em outros lugares. E mais, isso é que eu acho importante, não é? Quando a gente vê um país onde o ex-presidente da República está sendo investigado junto com a família para tudo que é lado, a um ponto, eu não sei se você viu, o amigo lá do ex-presidente Lula faliu em 2011 com a empresa dele. Faliu, pediu falência judicial em 2011. Em 2012, o BNDES, o Banco do Governo, emprestou para o falido 110 milhões de reais. Eu pergunto a você uma coisa. Se você deixar de pagar R$1.000, R$500, o teu nome vai para o Serasa, vai para o SPC. Ninguém te dá crédito.
Mas o amigo do ex-presidente, mesmo em falência judicial, conseguiu do governo 110 milhões de reais em empréstimo, num valor que hoje passa dos 300 milhões. Tenta você dever 500 para ver se algum banco. Tenta fazer uma coisa. É simples. Digamos, só quem é aposentado sabe. No dia, normalmente a aposentadoria paga no dia 2, que é hoje. Quem é aposentado, se for no banco hoje, o dinheiro não está. Só vai estar amanhã, primeiro dia útil. Mas se você tivesse um imposto para pagar hoje e você deixasse para pagar amanhã, você pagava multa por ter pago o imposto atrasado. Isso é um governo que governa para o povo? Me desculpe. Então eu já não sei mais o que é que governar para o próximo. Aqui do menino, olha a história do menino. 4 anos de idade, certo? O menino começa a ter febre e diarreia. Ele é levado para um hospital. Quando ele chega no hospital, o diagnóstico do menino é leucemia. Ele é transferido rapidamente para outro hospital, faz quimioterapia e depois de 5 dias, os médicos dizem: não tem leucemia nada, para tudo. É outra doença que ele tem. Uma doença que provocada por picada de inseto. O que acontece? O menino foi diagnosticado com leucemia. Não, te põe a imagem do menino. O que acontece? Ele, volta para mim, corta aqui para mim. Leucemia, faz quimioterapia, 5 dias depois não é nada disso. O menino é levado para um terceiro hospital, onde os médicos dizem que não é leucemia, não tem picada de inseto nenhum. O que ele tem é úlcera. 2 meses, o menino vai para lá e para cá. Leucemia, mordida de inseto, faz quimioterapia antes, agora ele tem úlcera. 2 meses depois, sem saber o que o menino Breno tem, o menino não resiste e morre. Eu vou dizer uma coisa a você. O ser humano, seja que profissão for, ninguém no mundo tem 100% de certeza. Mas me desculpe, levar em 3 hospitais, cada um dá um palpite, colocar a criança para fazer quimioterapia, se a criança não tem leucemia, me desculpe, ou de 2 uma, ou é incompetência ou é descaso. Não tem outra solução. Põe no Cidade. Foi um pedido que ela jamais gostaria de ouvir. Mamãe, não deixa eu morrer, não. Quem falou foi Breno de Souza Farias, um garoto animado, brincalhão, inquieto, e que morreu aos 4 anos de idade. Os problemas do menino começaram em junho deste ano. Ele teve febre e diarreia, doenças que qualquer criança tem. A partir daí, Breno viveu os 2 meses mais difíceis da vida dele. Foi levado a 3 hospitais diferentes e cada um deles apresentou um diagnóstico diferente. Primeiro foi o Arlinda Marques. Depois de passar vários dias na unidade hospitalar, a surpresa. Chamou eu e a mãe na sala e disse: pai, mãe, seu filho está com leucemia aguda. Era só o início do sofrimento da família. Uns 2 dias depois, ela mandou ele para o Laureano, que é onde cuida da leucemia. E lá no Laureano, o que aconteceu? Lá no Laureano, assim que ele chega, no primeiro dia que ele chega, ele já foi medicado com a químio. 4 dias depois, a surpresa. A médica veio e disse que ele não estava com leucemia, e sim com calazar. A doença de calazar é transmitida por uma picada de mosquito, causa hemorragia, anemia e dores. Ainda no Laureano, o pai disse que o garoto recebeu as primeiras medicações para combater a doença. Mas para quem já tinha indevidamente passado por sessões de quimioterapia, as consequências foram muito grandes. O menino, então, foi transferido para o hospital universitário,
que trata o calazar. Ele tomou medicamento para calazar. Depois de uns 4 dias de novo, veio os exames, os exames que ele fez e descartaram o calazar também. Essa é a pergunta, como é que pode errarem tanto? Virou? Nosso Celso Russomano é chamado, Eunice e Arlinda, eles querem tirar a carteira de habilitação, cada um pagou R$3.000. Pergunta há quanto tempo eles estão tentando tirar a carteira? 2 anos, aula cancelada todo dia. Coloca o nosso Celso. Oi, Marcelo. Você sabe que prestação de serviço é complicado. Geralmente, quando a gente paga antecipado, a gente não tem certeza de que a prestação de serviço vai ser realizada. E aí, a gente vai ter uma tremenda dor de cabeça. Então, o conselho é sempre, pague a prestação de serviço à medida que ela for entregue. Nunca antecipada. Olha só o que o Arlindo e a Eunice, esse casal que está aqui, está vivendo. A dor de cabeça deles com uma autoescola. A autoescola é essa aqui, Auto Moto Escola. MG é a abreviação, né? É magnífica. Magnífica Autoescola. Bom, vocês pagaram R$6.000 por 2 habilitações, não está muito caro, não? Está muito caro, mas a gente não sabia. R$6.000, vai rodando, está muito caro. Sabe o que vai acontecer? O nosso Celso vai lá e eu volto já. Eu já vou mostrar a história do nosso Celso Russomano, que alguém pagar R$6.000 para tirar 2 cartas de motorista, 2 habilitações, eu vou explicar uma coisa para você. É dinheiro. Agora, ficar 2 anos sendo enrolado, aí é demais, né, dona Arlinda e dona Eunice? Já eu vou botar o nosso Celso. Corta aqui, porque me chegou isso e eu tava doidinho para que chegasse. Mostra a imagem. Essa moça chama-se Isabela. De repente, o telefone dela apita. Esse negócio que esse telefone celular faz, que eu não sei como é que é. O meu não faz nada disso, mas a maioria faz. O negócio celular faz... Sei lá como é. Aí vem uma mensagem. O do Percival toca igual sirene de ambulância, não é o teu? Mostra aí. Polícia francesa. É? Mostra aí. Do Percival toca igual ambulância. Não, mas demora um pouco. Então vai preparando para não pensar que eu sou mentiroso. Aí o que acontece? O dele toca sirene da polícia francesa. Quer dizer, o cara precisa ser muito atrapalhado da cabeça, concorda? Mas fazer o quê? Aí, resumo, o celular dela toca. Ela tem um marido, o marido dela chama José. Uma mulher diz assim, eu sou amante do seu marido. E pau! Eu não sei para que o cara a casa quer ter amante, mas cada um, né? Cada um sabe da sua própria vida. Mas uma pessoa que é casada vai buscar amante, não é mais fácil. Então separe e vai cuidar da vida. Pois bem, nisso... José chega em casa. Imagina o fuzuê na casa. Isabela foi um sururu na casa de Noca. Ele aí, valentão, com a amante, sentou-lhe a mamona. De repente, ela tenta ainda correr. Ele sai gritando. Ele sai para a rua gritando por socorro. Socorro, socorro. O que acontece é o seguinte... Chega a ambulância, ela é levada para o hospital e não resiste. E ele é preso em flagrante. Põe no Cidade. Isabela Patrícia de Souza tinha 25 anos. Vivia nesta casa simples com o companheiro e as filhas de 4 e 5 anos que não eram dele. Tudo começou com uma mensagem que a vítima recebeu no celular. José Geraldo Dias Ferreira, de 23 anos, estaria traindo a companheira. Às 11h30 da noite, ela recebeu a mensagem de um número desconhecido. Na hora que ela ligou pro número, a mulher falou assim, o que você tá ligando pro meu marido? Ele tá aqui comigo. Ela desligou o celular dela e ela desligou o dele. Quando deu 00:30, ele chegou.
A briga começou dentro de casa. Para evitar que as filhas presenciassem a discussão, Isabela trancou as meninas dentro do imóvel. Aqui, na área de serviço, a situação piorou. Ainda segundo testemunhas, ao perceber que a situação de Isabela era grave, José Geraldo se desesperou, parou um carro que passava na rua e pediu ajuda. Foi na hora que a viatura seguiu ele e deu voz de prisão nele lá no hospital, porque aí ele foi pego em flagrante. Isabela deu entrada aqui na UPA Ressaca com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Quando a polícia chegou no local, o José Geraldo estava aqui na porta, pronto para ir embora, quando recebeu voz de prisão. Aos militares, ele disse apenas que chutou a mulher, ela caiu, bateu com a cabeça no chão e machucou. Quando o José Geraldo conheceu a Isabela, ela estava grávida da filha mais nova. Apaixonado, ele decidiu assumir as meninas e veio morar com a companheira e a filha, pequenininha ainda, bebezinho, aqui neste barracão. A Isabela trabalhava como balconista em uma loja de departamentos, sustentava a filha mais nova, grávida, sofria muito e, além de tudo, ainda cuidava de uma tia que mora neste barracão que sofreu um AVC. Neste lote aqui moram várias pessoas da mesma família. E o que elas disseram é que as brigas entre o casal eram constantes. Depois que ele comprou a moto, a vida dos dois virou um inferno. Porque ele não parava mais dentro de casa, ele chegava constantemente tarde, bêbado. Na delegacia, José Geraldo se defendeu, confirmou a versão dada aos militares, mas acabou autuado em flagrante. Se esse foi preso, o outro também. Me dá a imagem. O homem que você está vendo, ele já está preso. De repente, o filho dele, um menininho de 10 anos de idade, escuta uns gritos de socorro. O menininho corre. E o menininho corre em desespero. Quando o menininho de 10 anos entra em casa, o menininho vê um pai, que é este aí, ajoelhado. O garoto tem 10 anos de idade. Ele fica tentando entender o que é aquela cena. Ele não sabe exatamente o que ele está vendo. O que acontece? Quando o menino corre, o menino percebe. Ao olhar, ele olha e ali está a mãe. A mãe está ali e esse é o marido. A mãe já está morta. Ele é preso e aí eu e você estamos vendo ele preso. O que aconteceu? Corta aqui para mim. Ele foi preso. Ele foi preso. E a primeira pergunta que o Tira fez lá, o investigador, disse: meu amigo, por que você fez isso? A desculpa é sempre a mesma, ou quase sempre a mesma, dos caras que covardemente atacam mulheres. E é por isso que eu estou aqui há 3 anos fazendo matérias para proteger as mulheres. Sabe o que ele disse? Eu a matei porque ela estava me traindo. Não há uma prova, não há absolutamente nada que diga que ela o estava atraindo. Ele fez, olhou para a cara do filho, foi algemado e para ele tudo certo. Põe no Cidade. Segundo a Guarda Municipal, o pedreiro Nivaldo Pereira Borges, de 41 anos, confessou o crime. Ele matou a esposa, Sueli Pereira Borges, de 35, a golpes de faca. O crime foi na casa deles, que fica na rua Domingos Fernandes, bairro Crystal Park, em Santana do Parnaíba, Grande São Paulo. De acordo com a guarda, uma vizinha ouviu a discussão entre o casal e, na sequência, gritos de socorro. Ela então pediu para que o filho do casal, que brincava na rua, fosse até a casa para ver o que estava acontecendo. Quando o menino de 10 anos abriu a porta da cozinha, encontrou a mãe caída no chão e o pai ajoelhado ao lado do corpo. Quando os guardas chegaram ao local, Nivaldo não demonstrou nenhuma reação e ainda se dizia inocente. Não aparentava nenhum sentimento, estava inerte. Normal? Normal. Não conversou com a gente normal, não esboçou nenhuma reação. Quando nós falamos que ia levar ele para a delegacia, ele falou, não, pode levar, nós vamos.
E se dizendo inocente? Eu não, falei assim, quem fez isso com a sua esposa? Ele falou assim, não sei, alguém fez isso com ela, e eu não fiz. Segundo a guarda, Nivaldo sofre de depressão e teria matado a esposa porque achava que estava sendo traído. Mas isso tudo da cabeça dele. Segundo o vizinho lá, ela era uma mulher de boa índole, honesta, trabalhadora. Nada que desabonasse a índole dela, a moral. Além do filho de 10 anos, o casal tinha um adolescente de 16. Conversa fiada, isso é a mesma desculpa de sempre e não passa de uma mentira. E cada vez, né, eu digo sempre aqui, cada vez aumentam os números, né, os números de mulheres sendo atacadas, seja nesse caso por violência sexual. Para ter uma noção, eu estava lendo, eu quase desmaiei outro dia. Só registrado tem mais de 40 mil por ano estupros no país inteiro, né, de mulheres sendo violentadas. E a perspectiva é, segundo as pesquisas, que apenas 1 em cada 10 casos é registrado. Se isso realmente condiz com a verdade, são 400 mil ataques sexuais contra a mulher num país. E aí fica com uma lei, que a Maria da Penha, que foi uma lei boa no momento, mas que agora está completamente desatualizada. Porque quem faz isso com uma mulher tem que passar muitos anos no regime fechado. E não, as penas são sempre extremamente brandas. Falávamos eu e você sobre o nosso Celso Russomano, sobre a Eunice e o Arlindo, que são casados, foram tirar, né, carta para dirigir. Cada um pagou R$3.000, que é R$6.000, para uma autoescola. R$6.000 para tirar 2 cartas de motorista, eu vou te contar, hein? Só se for uma carta escrita pelo Dom Pedro, um original, né, para pegar no Museu do Ipiranga, porque eu nunca vi preto. Pois bem, há 2 anos eles estão tentando ter aula para aprender. Há 2 anos a aula é cancelada, porque eles chegam assim, ô moço, posso fazer aula às 9 da manhã. Só espera que amanhã, às 9 da manhã, o senhor vai ter aula. Quando dá 5 para as 9, nada do carro chegar da autoescola. Nada. Aí ele liga e diz assim, o carro furou o pneu. Aí o cara, tá bom. No dia assim, mais de 2 anos, o carro furou outro pneu. No momento, né, o carro já perdeu o freio, já perdeu o pneu, agora é o cano de descarga. E cada hora é uma desculpa. Aí o Celso foi lá, vamos ver se resolve aí a parada dos dois. Põe nosso Celso Russomano no Cidade Alerta. Oi, Marcelo. Você sabe que prestação de serviço é complicado. Geralmente, quando a gente paga antecipado, a gente não tem certeza de que a prestação de serviço vai ser realizada. E aí, a gente vai ter uma tremenda dor de cabeça. Então, o conselho é sempre, pague a prestação de serviço à medida que ela for entregue. Nunca antecipado. Olha só o que o Arlindo e a Eunice, esse casal que está aqui, está vivendo. A dor de cabeça deles com uma autoescola. Autoescola é essa aqui, Automoto Escola MG. MG é a abreviação, né? É Magnífica. Magnífica Autoescola. Bom, vocês pagaram R$6.000 por 2 habilitações, não está muito caro, não? Está muito caro, mas a gente não sabia. E aí, na inocência? Na inocência, nós pagou o que ele pediu, aí nós pagou 6.000, 3 de cada um. Bom, a Eunice trabalha com uma senhora idosa, ela não tem muito tempo. Então ela precisava ter aulas em datas certas. E aí eles se aproveitaram dessa situação, né, de aulas de 15 em 15 dias, para cobrar caro. Para cobrar caro e não ser resolvido. E vocês aceitaram porque era a única opção? A única opção que a gente tinha. Olha só os recibos. Um recibo de R$2.000, um segundo recibo de R$2.000 e um terceiro recibo de R$2.000. Bom, vai ouvindo a história. Os dois começaram a fazer as aulas. Fizeram a prova escrita, vocês fizeram? Fizemos. Passaram? Passaram. Os dois, né? Os dois.
Fizeram a prova escrita e começaram a fazer as aulas. E foram fazendo. Você chegou a fazer quantas aulas? Eu fiz a primeira vez 10 aulas. 10 aulas. Vamos andando aqui, vamos contando o que está acontecendo. Eu comecei em abril, em maio, terminei as 10 aulas em setembro. Depois de setembro, quando foi janeiro, eu comecei eles entraram de férias. Voltou às aulas, mais 10 aulas em março. Nossa, mas tanto tempo assim, quer dizer, a pessoa perde a prática. Perde a prática. Agora, você me disse por telefone que o instrutor, quando você ia ter aula com ele, estava de fogo? Ou ele estava bêbado, ou ele estava com o carro quebrado. E vocês não conseguiam ter as aulas? Não conseguia. Todas as vezes que ele marcava as aulas, a gente ia para as aulas, largava o serviço e ia para as aulas. Chegava lá, o instrutor não estava. Outra hora, o carro estava quebrado. Quer dizer, cada vez era um problema. Cada vez um problema, cada vez uma história. E o tempo foi passando. Olha, eles compraram a prestação de serviço, ou seja, se matricularam na autoescola em abril de 2013. Quando chegou em abril de 2014, que o negócio não andava, eles ameaçaram, inclusive, chamar a polícia na autoescola porque eles não tinham recibo dos últimos R$2.000 que eles tinham pago. E aí, quando eles foram ameaçados, aí sim, aí a funcionária ficou com medo e emitiu esse recibo aqui em julho de 2014. O novo instrutor falou para mim que a minha carta não ia sair porque não tinha digital na autoescola, que estava errado. Que ele ia dar aula, mas estava errado. Olha só a situação. Quando você vai fazer a aula, você tem que se cadastrar. Hoje os Detrans, pelo menos em São Paulo, está digitalizado. Então você precisa colocar a sua digital para que você possa fazer as aulas e o Detran tenha conhecimento de que você está cumprindo o regramento. Para evitar essas habilitações falsificadas, ou essas habilitações que as pessoas pagavam para fazer exame e nem frequentavam as aulas. Então hoje tem que colocar digital. Eles não cadastraram a digital de vocês? Na autoescola não, foi só no Detran, e no exame médico e no CFC. Ou seja, cada vez que vocês faziam uma aula, nada estava cadastrado? Nada cadastrado, não cadastrado. Bom, moral da história, o tempo foi passando, venceu a data do exame, o processo, que é de 1 ano, venceu tudo, aí um dos sócios saiu da autoescola, o outro falou que não ia resolver o problema, que não ia de forma nenhuma assumir, não é isso? Correto, isso. E mandou vocês procurar o direito de vocês? E mandou nós procurar nosso direito. Lá que vocês têm o comprovante, vocês procuram os seus direitos. É isso que nós estamos fazendo. Nós confiamos em você, Celso, e na Rede Record, e nós procuramos você. Ô, Eunice, vocês chegaram aí no Procon, mas eles nem respeitaram o Procon. Não, eles não, veio o telegrama aqui, eles não assinaram o telegrama. Veio 3 vezes o telegrama aqui. Ou seja, não compareceram, não responderam o Procon, quer dizer, não querem nem saber. Bom, a autoescola fica ali na frente, né? É bem ali, vamos até lá, porque esse problema tem que ser resolvido. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Você é o? Sou seu fã. Obrigado. Você é o? Alex. Alex. O Robson tá aí? Só um momentinho, deixa eu ligar pra ele, tá bom? Oi, Robson. Oi, é o Celso Russomano. Bom, eu tô aqui com 2 consumidores teus, né? O Arlindo e a Eunice, que compraram os serviços da autoescola e não receberam. Pagaram R$3.000 por cada habilitação. Eu era funcionário da empresa. Você era funcionário e você assumiu a empresa? Aí agora eu assumi a responsabilidade da empresa para tirar a carta de todos que estão precisando. É só a minha assim que eu tiro a carta dele. Então, porque o que eu soube é que você era sócio dele e que depois você ficou com a parte dele, que você comprou a parte dele. Eu era funcionário da empresa, Agora eu comprei a empresa, estou administrando a empresa para resolver a vida de todos os clientes dele. Tá. Entendeu? E como é que nós vamos resolver o problema do Arlindo e da Eunice? É só ele vir aqui que eu vou tirar a carta dele, que eu falei com ele, mano. Ele vem aqui que eu vou tirar a carta dele. Eu vou vir aqui que eu tiro a carta dele. Pois é, o Arlindo até tem esse tempo, mas a Eunice não tem o tempo. Agora ela é cuidadora de uma pessoa doente, de uma pessoa idosa, ela quer o dinheiro dela de volta. Então, manda eles vir aqui. Eu vou, aquele que cuida de devolver para ela já isso aí, parcelado. Tá, ela falou que você se predispôs a resolver para ela, parcelando R$300 por mês. A partir de dezembro você não depositou nada. Não foi comigo que ela combinou isso, foi com outro rapaz. Com quem? Foi o Alberto. O Alberto? Foi com o Alberto, que era o dono da empresa. Tá.
E onde está esse cara? Porque, olha, a situação é a seguinte, isso daí é crime, você sabe que é estelionato, né? Sim. E outra, além disso, tem um problema de corregedoria aqui do Detran. Quer dizer, dá para fechar a autoescola por uma situação como essa. Eu não quero criar problema para vocês. Agora, precisa resolver o problema dos dois, né? Mas eu já falei pra ele vir aqui que eu vou tirar a carta dele, já falei pra ele vir aqui. Um deles... Pera aí, só um minutinho, pera aí. Você não tem como devolver o dinheiro dos dois? Não dá, porque assim, Celso, funciona assim. Eu paguei pra minha empresa, que ele me deixou de passar a empresa numa situação. E ele passou a empresa numa situação, entendeu? Mas eu tinha pago. Quando você comprou a empresa do Betão, né? Você se propôs a acertar todos os problemas que estavam pendentes? Eu propus o seguinte, ele tem que me dar a escola funcionando para me tirar a casa do pessoal que está aqui. Para tirar a casa do pessoal que está cadastrado aqui na empresa. E a empresa agora está no teu nome? Você já transferiu para o teu nome ou continua no nome dele? Então, aí eu falei para ele, o dia que tiver 100% funcionando, a gente combinou 100% funcionando, eu vou passar para a minha empresa. 100%. Aí ele combinou comigo, não tem. Ele combinou comigo. Olha, mas veja bem. Pode falar. Veja bem, isso é complicado, viu? Porque a lei é muito clara. Diz que quem adquire uma empresa assume o passivo e o ativo. Ou seja, os bônus e os ônus. Então não dá para dizer que não tem responsabilidade, né? Tem responsabilidade. Agora, a responsabilidade criminal, aí se você realmente está falando a verdade e não era sócio, vai ser imputada a ele, porque isso daqui é caso de cadeia, né? Estelionato, né? Eu falo a verdade, eu não tenho que mentir pra ninguém. Eu falo a verdade e provo no papel. O que eu falo é verdadeiro, entendeu? Eu não tenho que mentir pra ninguém, eu não tenho essa necessidade, graças a Deus. Não preciso disso. Eu já falei pra ela, vem aqui que eu vou tirar sua carta dela e do marido dela. Eu já falei pra ela. Bom, deixa eu conversar com eles aqui. Deixa eu conversar com eles. Ele tá dizendo que a situação é complicada, que ele pagou as contas aqui, ele pagou as contas e que ele não tem. Ele pode te devolver o teu, R$300 por mês, parcelado, e a gente vai acompanhar. E eu te aconselho a tirar essa carta. Eu não quero tirar a carta com ele mais. Então vamos fazer um negócio? Eles esperam você aqui. Você vem, faz um acordo de R$300 por mês, que isso é uma coisa que você pode assumir, não vai te deixar mais pobre ou mais rico. A gente acompanha, você faz um documento de parcelar isso, R$6.000, eles não estão nem cobrando juros, tá bom? Aí você parcela R$300 por mês e toca a tua vida pra frente. Eu volto pra dizer que você fez o acordo e que pode confiar na autoescola, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tá? Então eles vão te aguardar daqui a 2 horas aqui e vão me passar informação mais tarde, tá bom? Tá ok, muito obrigado e um bom trabalho pra você, tudo de bom. Bom trabalho pra você também. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos acompanhar o processo. A minha equipe vai fazer o documento em que eles a autoescola, né, vai assinar, se responsabilizando pela devolução da quantia parceladamente. Eu estou vendo aqui, a autoescola não tem muita estrutura, gente. Vê que a autoescola realmente não tem estrutura. Ele está dizendo que era funcionário que assumiu a autoescola posteriormente. A gente não sabe, mas vamos levantar essa história também. De uma forma ou de outra, já que vocês aceitam o acordo, resolve o problema para vocês, então vamos trabalhar para que ele devolva parcelado. Parcelado, e nós agradecemos a você também e a tua equipe. Bom assim? Tá bom assim? Muito obrigada, agradeço. Provisoriamente tá bom assim? Tá? Fica bom assim? Resolve para a autoescola também? Aqui é o representante da autoescola, mas tomou todas as providências para a gente falar com o responsável. Quero te agradecer, Alex, né? Alex, meu nome. Tá bom assim para a autoescola? Tá? Faz um acordo assim? Tá bem, tá. Bom, provisoriamente estando bom para ambas as partes, que nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Celso Russomano para o Cidade Alerta. É com você, Marcelo. Vou dizer uma coisa, meu amigo. Algo me diz que eu tô com a impressão de que você vai ter que voltar. Porque eu tô achando que essa coruja não vai cantar igual canário, não. Tá muito longo. Imagina, cada um morreu com 3.000. Já são 300 por mês. Os dois que querem receber são 600. Multiplicado por 10, tô com uma impressão que você vai voltar lá. Que esse negócio não vai rodar no 3º mês. Depois você me conta.
Me dá o comandante Hamilton, ao contrário, já ia eu. Repara, você vai vendo, são algumas regiões de São Paulo. Essa região que você está vendo aí é na Zona Leste. A chuva caiu em alguns bairros da Zona Leste. Você vai acompanhando as imagens nesse momento, imagens do nosso comandante Hamilton. Na outra câmera você vai vendo, que o tempo ainda está bem carregado e embaixo está bem cheio na parte de baixo. De baixo, Edu. De baixo, imagem de baixo, isso. Você vai ver. O Edu não veio hoje, quem mandaram o irmão dele. O irmão dele é corretor de imóvel. Vem enganado, ele tem um irmão gêmeo. O Zoca, foi quem veio. Acho que o Edu ficou em casa. Aí você vai vendo a imagem. Você vai vendo a imagem nesse momento. São vários bairros alagados. E a chuva que caiu, só para saber, hein? Não foi essa chuva que a gente está acostumado, não. De temporal daqueles que derruba tudo. E esquece. Longe disso. Você vai vendo o Hamilton. Tá me escutando, Hamilton? Cadê o Hamilton? O Hamilton tá morrendo afogado, nem ele escuta. Vai vendo aí o cachorro tá no... Ô, cachorro, sai daí, Rex, que tu vai acabar pegando leptospirose, que é doença de número 1 de rato. Cai fora daí, vai, meu filho. Vai que vai dar certinho. Vai, isso. Agora acabou de inundar a casa da dona Florinda ali. Vai vendo, o rio também ali, o córrego já transbordou. Corta pra mim, a gente vamos tocando. Pensa ali. Tem um sujeito, ele trabalha como guarda civil, o sonho dele, né, é ser policial militar. Ele estuda tudo direitinho e tal, tá tudo legal e passa. Recebe a farda e tá tudo bonito. Depois de um dia de trabalho, ele está voltando para casa de moto quando é surpreendido por 2 bandidos. Um deles é esse aqui de boné. Esse é o moço que aconteceu. Eles vão e rendem o PM, o agora PM, e pegam a mochila do rapaz. Quando eles abrem a mochila do rapaz, eles descobrem que ali está um policial militar. Nessa hora, esse de boné pegou e não pensou 2 vezes. Foi lá e matou o PM. Se for ao contrário, corta para mim, se for ao contrário, se o PM estiver trabalhando e porventura prendeu aquele ali e ele deu uma escapulidela e o PM atirar e matar, o PM vai para a corregedoria. Amanhã uma dessas folhas vai dar em manchete desse... Minha mão sumiu. Vai dar em manchete desse tamanho. PM mata rapaz, né, que é o bandido. O rapaz, aí o PM vai para psicólogo, se bobear, é expulso e vai aparecer alguma comissão de direitos humanos para acabar de enterrar a vida do PM. Mas o bandido pode matar o PM. E até agora não apareceu ninguém importante para ser solidário com a família do PM. Talvez fosse o caso de uma dessas folhas colocar desse tamanho: bandido executa policial militar. Porque se eles dão de manchete desse tamanho, PM mata rapaz, aí quando vai ver os rapazes que eles falam tem uma ficha criminal gigante, devia fazer também dos 2 jeitos, né? Bandido mata covardemente quando descobre que o homem é policial militar. Põe no Cidade. Na janela de casa, essa mãe tenta encontrar respostas para um crime brutal. No rosto de Dona Dolores, as lágrimas. A dor de quem perdeu um filho tão jovem.
Eu não tenho mais vida. Minha casa é só tristeza sem o meu filho. O filho de Dolores é o guarda civil metropolitano Danilo Nunes, de 25 anos. Um rapaz que tinha acabado de realizar o grande sonho da vida. Ele passou no concurso para ser policial militar. A tia dele ainda guarda a camisa usada no dia da prova. E essa camisa foi a felicidade dele, que ele chegou em casa. Sorridente. Mãe, eu passei, mãe. E essa camisa me deu muita sorte. Aí então até hoje eu guardo essa camisa de lembrança dele. Tenho muita saudade do meu sobrinho, que deixou muita lembrança para nós. Mas o sonho de Danilo foi interrompido. Era um fim de tarde e Danilo, o guarda civil, voltava para casa depois de um dia de trabalho. Ele estava de moto. Parou no cruzamento. Quando o sinal fechou, 2 bandidos em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. O da garupa, armado, apontando a arma, desceu e disse: "Passa a mochila". Na hora, Danilo passou. Ele abriu e viu que dentro tinha uma arma. Ele pensou: é um policial. Não pensou 2 vezes, deu um tiro. Mesmo assim, ele pegou a arma de dentro da mochila do guarda civil e deu mais 7 tiros. Segundo testemunhas, depois disso, saiu atirando para cima e comemorando: "Ai, matei um policial". Meu filho morreu trabalhando, meu filho era um lutador, um sonhador. Meu filho foi trabalhar e não voltou mais. O homem que atirou no policial já foi identificado. É Gleidson Souza. Nas redes sociais, o rapaz gosta de ostentar anéis, joias e relógios de ouro. Ele está foragido. Eu queria olhar a cara dele e perguntar para ele por que ele fez isso com meu filho. O assassino faz parte de uma quadrilha chamada Chavão 59. Segundo os investigadores, os integrantes da quadrilha Chavão 59 têm uma meta: a de matar policiais. Danilo era um rapaz querido por amigos e vizinhos. No lugar onde morava, todos o viam como um exemplo. Segundo a família, Danilo nunca fugiu das responsabilidades. Ele era o homem da casa, era ele quem cuidava da família, era o filho mais velho. Ele tinha a preocupação de dar uma vida melhor para a mãe e para os irmãos. E foi nessa casa que Danilo foi criado, que ajudou a construir, que ajudou a melhorar a cada dia. Era ele quem sustentava a família, era ele o alicerce. E foi justamente ele que foi tirado da vida dessas pessoas que o tanto amavam por conta da falta de segurança. Eu sinto muita saudade. Ele era bonzinho, ele tratava nós bem. Hoje, tia e mãe se abraçam e choram. Elas querem que a polícia encontre Gleidson e o prendam o quanto antes. O sofrimento continua, que nós não sabemos desse bandido, onde ele está. Ele tirou a vidinha dele, nós não sabemos, não tem roteiro. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E quero dizer uma coisa aí para o pessoal, não deixa a imagem lá, não pedir para cortar para mim, deixa a imagem lá, quem mandou cortar? Aqui os caras agora estão querendo fazer o que eles querem. Vamos ver o quê? Bagunça? Quero avisar pro pessoal de ponto de droga, né? Pessoal que tem ponto de droga, que tá assistindo Cidade Alerta. Se esse moleque estiver por aí, é bom avisar pra polícia, porque ele vai sujar o ambiente de vocês. Então, é o seguinte, ele não pode estar escondido, né? No saquequé de Marie, ou nem pode estar escondido dentro de uma igreja. Ele vai estar escondido onde vagabundo se esconde, me desculpe o termo. Portanto, é bom empurrar para fora, porque a polícia vai começar a fazer... Hoje não, que a polícia está descansando. Mas amanhã que a polícia um dia voltará a trabalhar, vai começar a sujar aí o ponto de droga do local. E aí, como se diz no mundo do crime, vai babar, porque aí suja, um negócio, movimento cai, então vamos acelerar para entregar o cara. Eu tenho mais informações com a nossa Fabíola Rabo de Arraia. Diga lá, Fabíola.
Marcelo, além do Gleidson, desse que você acabou de mostrar, a polícia já identificou o Carlos, o Cacau, que estava conduzindo a moto na hora do crime. Então, a polícia já entrou com pedido de prisão contra o Carlos, o Cacá. Quanto ao Gleidson, continua foragido, mas a polícia recebeu uma informação durante as buscas aqui em São Paulo, de que ele fugiu para a Bahia, Marcelo. Ok, Fabíola, obrigado. Eu tinha uma pergunta, Fabíola. Você tem monitor aí? Para ver a imagem? Não. Mas põe a imagem que eu pedi da Fabíola aqui. Aquela imagem que eu pedi da Fabíola que ninguém tirou. Aqui, ó. Fabíola, você tá com uma blusa que tiraram de lado, em vez de tirar de frente, né? Mostra ali pra mim. Mostra ali pra mim. Essa blusa aí que você tá usando, Fabíola, deixa eu te fazer uma pergunta. É Halloween fora de época, é? Porque é inacreditável essa blusa, hein? Eu pensei que fosse disfarce de grupo de paraquedista que faz treino na selva amazônica. Eu quis treino lá e tinha uma roupa camuflada. Eu vou te contar, meu amor. É preciso coragem pra usar essa blusa, hein? E eu achava que eu tava abafando. Você achou, meu amor? Não, você tá abafando. Mas eu recebi um monte de elogios. Mas foi no sábado, no Halloween. Aí você aproveitou e veio direto. O negócio foi cumprido lá no Halloween, né? Amor? Eu fiquei diva, Marcelo. Tu ficou quem? Não, você ficou diva? Parece um anúncio que eu vi, eu não sei se já viu. Eu até gosto do produto, mas não vou falar porque eu não vou pedir graça. Tem uma, entra e diz assim, porque... Eu sei lá como é o nome da mulher lá do meio. É porque... a gente é diva. Aí tem uma outra lá, a Mônica Kioski, que diz... Aí aparece aquela Dani, sei lá, tem um nome de linguiça, sei lá como é. Aí aparece e diz assim, não, nós somos diva. E porque os homens são devagar. Ela diz, o marido dela foi pro Rio de Janeiro que arrumou logo uma namorada. Foi o maior escândalo. Mandou tanta flor pra ela... Pelo menos o marido dela e eu não somos devagar, né? Mandou tanta flor pra ela, tanta flor, que ela montou uma floricultura no Rio de Janeiro. Pra tentar arrumar a situação. Ela esqueceu de dizer, os homens são devagar. Menos o meu marido, que já chegou e ficou com uma. É brincadeira, mas tá bom, meu amor. Um beijo, fica com calma aí. Parabéns pela blusa, é linda. Nossa, é linda. Um beijo. Tira esse homem daí, ó.